Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais uma edição do programa do Office Connection e hoje a gente tem um convidado especial aqui que é o Eduardo Straub, da Straub Junqueira. Edu, seja bem-vindo, obrigado pela participação, pelo aceite no convite. Obrigado você, Gustavo, Karen, pelo convite. É um prazer estar aqui e discutir aqui um pouco mais sobre a saúde e o bem-estar, né, no ambiente de trabalho. Muito bom te ter aqui, Edu. Obrigado. Maravilha. Você fala de várias coisas da tua empresa. Gostaria que você apresentasse um pouco a tua empresa para que as pessoas soubessem, né, o que é que vocês fazem. Bom, a gente é uma empresa de consultoria, né, então nós trabalhamos com essa parte de certificações, então toda essa parte de impactos ambientais, né, que os edifícios, os escritórios causam no meio ambiente, então com algumas certificações como o LEED, né, que puxam mais para essa parte de certificações ambientais, e tem também essa parte de certificações também de qualidade, saúde e bem-estar, né, no ambiente de trabalho, e aí a gente tem duas certificações que se chamam WELL e o Fitwel, que tem hoje trabalhado bastante com esses temas, né, que eu acho que a gente vai discutir um pouquinho mais hoje, e também com SG, né? Então com toda a parte de sustentabilidade corporativa, porque apesar dessas certificações, né, a gente trabalhar com as certificações, a gente também presta consultoria para que as empresas elas consigam, né, pegar essas boas práticas e implementar dentro dos escritórios. E isso tudo conversa muito com o SG, então é uma coisa também que a gente acaba trabalhando bastante com as empresas. Como é que surgiu essa vontade de trabalhar, principalmente com esse tema que é tão moderno? Sim. Né? A empresa de vocês é de 2013. Sim. Né? E que, de repente, vocês estão muito à frente do que tem no mercado. Então, quando eu me formei, na verdade, eu fiz engenharia civil, né? Então, quando eu me formei, eu era aquele engenheiro civil. Eu queria buscar alguma coisa que trabalhasse com ambiental, pensei em fazer engenharia ambiental na época, acabei fazendo uma pós-ambiental, então daí quando começou a surgir essa vertente de trabalhar com construções sustentáveis, então eu falei, não, esse é o meu caminho, né? E aí hoje eu tenho uma sócia, né, chama Luísa Junqueira, ela estava também nessa mesma pegada, só que ela é arquiteta, essa é a diferença, né? Eu sou engenheiro, ela é arquiteta, então a gente acabou se unindo para fazer a empresa e aí nesse meio tempo surgiu, né? Então a gente tem chamado a primeira onda da sustentabilidade, essa vertente que se preocupa com gestão de resíduos, eficiência energética, eficiência hídrica, né? Os materiais, enfim, né? Que vão ser compostos naquela edificação, aquele escritório, e depois uma segunda onda perguntando, tudo bem, a gente está trabalhando muito com essas questões ambientais, mas e as pessoas que ocupam esses edifícios, esses escritórios, será que a gente está pensando nelas? Então daí surge também, né, essas outras certificações, que na verdade essas certificações não foi uma coisa inovadora que elas fizeram, elas simplesmente reuniram tudo que já existia na academia, que é super pulverizado, porque você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, então você vai estudar, por exemplo, qualidade do ar, você vai estudar um determinado parâmetro, né, para um nicho específico. Então o que ela acabou fazendo é juntando todos aqueles parâmetros para começar de fato a mensurar isso dentro dos escritórios. Então essa foi a diferença, então a gente acabou também, né, migrando para esse trabalho, e hoje o que tem se falado também, acho que vamos dizer assim, esse futuro próximo, que já chegou na verdade, mas é o que vai acontecer daqui para frente, é justamente essa questão do ESG, que já se fala em outras indústrias, mas agora para nós, assim, do setor da construção civil, chegou de fato muito, muito forte, né, e todas essas questões que a gente trabalha, ciência energética, a parte de saúde, qualidade de vida, ele conversa muito com a parte do ESG, então eu acho que essas três coisas, né, essas três esferas, de certa forma, que é uma coisa única, elas acabam se fechando e hoje é o grande foco, a grande atenção, né, que a gente tem que ter dentro das empresas. Essas certificações, a WELL e a Fitwel, eu gostaria que você explicasse, né? Elas meio que ensinam as empresas a trabalhar isso com pessoas e com o ambiente? Como é isso? Sim, ela é uma certificação, então ela tem diversas métricas, né? O WELL ele ainda tem alguns pré-requisitos, o Fitwel não, são créditos, né? A partir do momento que você atende aquela, vamos dizer assim, determinada estratégia, você ganha uma pontuação para poder ser certificável, né? E aí você certifica o seu empreendimento.
mas sim, elas acabam ensinando, né, assim, porque elas têm, dentro das estratégias delas, elas mostram o que você tem que fazer, né, então, por exemplo, dentro de conceitos como qualidade do ar, qualidade da água, a parte de alimentação saudável, movimento, né, que seria atividade física, tem as políticas também de RH, por exemplo, e benefícios, então, para os próprios colaboradores, e vendo a questão também da comunidade em volta, enfim, você tem conforto também térmico, lumínico, acústico, então você tem toda essa gama, né, de condições dentro de um escritório para você trabalhar, para você proporcionar mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para as pessoas. Existem estudos com relação à iluminação, Isso. à parte térmica, à parte acústica. Conta um pouquinho disso pra gente. Não, tem N estudos, né? Se a gente começar a ver aquilo que eu estava falando, né? No mundo acadêmico, se você for pegar os artigos, tem muita coisa, né? É enorme, né? E eu acho assim que a gente nem precisa, às vezes, desses artigos para a gente perceber algumas coisas, né? Por exemplo, se eu estou lá trabalhando, eu preciso me concentrar, eu estou sentindo muito frio ou calor, eu estou desconfortável ali para atender aquela performance, né, que eu preciso fazer. Ou então tem alguma pessoa falando do meu lado, estou num ambiente ruidoso, isso também acaba atrapalhando a gente. A mesma coisa, a iluminação mais baixa, iluminação mais alta, né, uma iluminação que está me ofuscando. Isso também, de certa forma, ela acaba reduzindo a minha performance dentro do trabalho. Por isso que é importante essas condições, obviamente, a gente ter dentro do escritório, para a gente acertar, né? A gente ter um escritório legal, com conforto legal, onde as pessoas elas consigam, de certa forma, trabalhar ali dentro daquele ambiente e conseguir desempenhar aquela função delas, né? Por exemplo, é horrível. Às vezes eu vejo, por exemplo, você vai no escritório, né? A maioria dos escritórios tem toda a fachada em pele de vidro. Então, por exemplo, a pessoa que senta próxima da janela em determinadas horas do dia, dependendo da posição do sol, ela não consegue enxergar, por exemplo, a tela do computador, né, do notebook. Então, ela precisa forçar muito. Então, você precisa ter uma persiana ou alguma outra coisa ali que faça com que seja bloqueado aquele excesso, né, de iluminação e a pessoa consiga, de fato, focar. Por exemplo, eu gosto de fazer medições também. Então, às vezes, eu vou fazer medições em alguns locais. Eu já fui fazer uma medição, por exemplo, numa biblioteca, né, ela é totalmente envidraçada, não tinha, por exemplo, não tinha persiana, não tinha nenhum bloqueio solar, e quando eu fui lá dentro fazer a medição de luminância, né, que é os lux, eu peguei lá em alguns ambientes 4.000, às vezes 10.000 lux, né, são um excesso de iluminação, né, vamos dizer assim, para o ideal, para o escritório são 500 lux, Nossa. Só para ter um excesso, né, então isso de fato prejudica, né, quem está lá dentro trabalhando. Então acho que são, de certa forma, as certificações elas vêm para ajudar né, as pessoas dos escritórios a entenderem o que eles podem de fato fazer para ajustar tudo, né? Deixar o escritório de um jeito onde as pessoas consigam trabalhar e executar suas tarefas sem grandes problemas, né? Eu percebo uma coisa quando eu vou para o mundo corporativo, para os escritórios, a mulher ela sente mais frio do que o homem. Como é que a gente equaliza isso dentro de um ambiente onde, de repente, você tem que colocar uma temperatura lá, assim, média, Sim. onde os dois vão reclamar, tanto o homem quanto a mulher? O que a gente faz nesse caso? Isso aí é muito complexo, na verdade. Eu até fiz um mestrado, né? Eu fiz na USP justamente sobre isso, conforto térmico, lumínico e qualidade do ar. E essa parte do conforto térmico é bem isso, né? Por exemplo, você tem, ele diferente, né? A sensação, né, do conforto, né, térmico, ele é muito diferente. Ele varia muito de pessoa para pessoa, e aí a gente vai falar de gênero, vai falar, por exemplo, também se a pessoa está, vamos dizer assim, mais bem, né, com mais roupas, menos roupas, depende como que a pessoa está. Enfim, tem, por exemplo, dentro de laboratórios, se você for ver, não tem. Eu acho que o que chegou, pegando assim, por exemplo, dentro de um laboratório, pegando um grupo homogêneo, com as mesmas vestimentas, com as mesmas condições, e aplicando, né, questionários para ver como que as pessoas estavam se sentindo dentro daquelas condições, se chegou ali num resultado máximo de 94% de pessoas satisfeitas. Ou seja, ótimo. Você nunca consegue atender os 100%.
Tanto que as normas, o que as normas falam? As normas falam, você tem que ter uma condição dentro do escritório onde você satisfaça 80% das pessoas, né? Sendo aí você tem 20% que foge um pouco. Dentro desses 20%, 10% seria o que é o conforto térmico geral, ou seja, por exemplo, o que a gente tem de fato no ambiente, a temperatura, a velocidade do ar, a temperatura radiante, e o restante seria o conforto térmico já individual, né? Seria aquele mais específico das pessoas. Então, de fato, são esses 20% que acabam, de certa forma... Então, assim, é muito complexo o que tem que ser feito nesse caso, e aí tem algumas estratégias, por exemplo, da certificação que trazem você ter, dentro da sua estação de trabalho, por exemplo, você ter alguns mecanismos onde você consiga ajustar, de repente, a temperatura. Você pode ter um ventiladorzinho, você pode ter, de repente, uma cadeira térmica, né, que ela consiga aquecer ou resfriar, de repente. Ou então, um caso que funciona bastante às vezes você ter, de certa forma, você deixar as pessoas não terem uma posição fixa, né, de trabalho dentro do escritório. E você consegue, de certa forma, sentar naquele local onde você está mais confortável termicamente. Então, por exemplo, quem sente mais frio, por exemplo, vai se sentar mais perto, talvez, da janela, né, vai se sentar mais longe, por exemplo, ali de um difusor, ali onde está de fato caindo ali o ar gelado. Quem sente mais calor vai para esses outros locais. Então, você consegue, de certa forma, trabalhar isso. Ou se você tem também um escritório, né, com vários andares, ou um escritório uma laje bem grande, que dá para você fazer também trabalhar um gradiente de temperatura. Então, você pode trabalhar ali de 1,5 grau. Então, você sai ali de 22 graus e meio e vai até, sei lá, 24, por exemplo, sabe? Dentro do próprio escritório. Interessante. Ou trabalhar, por exemplo, andares diferentes, com temperaturas diferentes, justamente para você permitir que as pessoas que se sintam mais frio vão para locais mais quentes e o inverso também, né? E qualidade do ar? E qualidade do ar, acho que é super importante, né? Tem até quando eu faço uma apresentação sobre qualidade do ar, tem um slide ali que eu mostro, né, que fala ali, né, por exemplo, eles estavam perguntando para os engenheiros, né, arquitetos, quais eram as métricas, né, que eles se preocupariam, né? Isso foi em 2016, né? O que eles se preocupariam de qualquer pandemia em relação a... Então eles falam lá, né, a qualidade do ar, 60 e tantos % das pessoas, né, desses profissionais falaram que é uma coisa que de fato tem que se preocupar, falaram do conforto térmico no mínimo. E aí eu brinco, né, quando eu vou falar, isso foi em 2016. Se fosse em 2000, e eles falam, numa projeção de 5 anos, né, o que seria importante em 5 anos, né? E bateu bem no meio da pandemia, né, esses 5 anos. Eu pergunto pro pessoal, se fosse hoje, né, qual que seria a resposta? 100% falaria, a qualidade do ar é super importante, porque aconteceu... de certa forma, colocou uma luz, né, o Covid, né, e colocou uma luz nessa questão da qualidade do ar, porque, como é uma coisa invisível, a gente não se dá conta, né, a gente não dá a devida importância para aquilo. Então, por exemplo, você tem uma renovação do ar adequada e você tem uma série de contaminantes também internamente dentro do escritório, né, que você pode ter um tratamento, né? Então, se você não tiver tudo isso, você, de certa forma, as pessoas estão respirando aqueles contaminantes e isso pode trazer efeitos a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você pode respirar, às vezes você é alérgico a um determinado tipo de partícula, por exemplo, algum produto de limpeza, passou ali, você respirou alguma coisa, aquilo pode, naquele exato momento, começar a fazer com que seu sistema respiratório, né, você comece a tossir, você comece, de fato, a lacrimejar, e você comece a se sentir mal, né, dentro daquele ambiente. Então, isso seria um efeito a curto prazo, até a longo prazo. Por exemplo, você tem substâncias cancerígenas, então você pode, a longo prazo, adquirir um câncer que você nem lembra. Mas eu trabalhei não sei aonde por 20 anos e aquele local, eu fui, depois de 30 anos, eu acabei adquirindo um câncer por causa disso. E é bem interessante, eu estava vendo outro dia, o ano passado, acho que foi no começo desse ano, na verdade, um artigo que, na verdade, né, saiu, né, enfim, um artigo, e ele estava falando justamente dos particulados. Os particulados são aquelas, né, as partículas que ficam em suspensão, você tem diversos diâmetros, né, tamanhos dessas partículas, e a pessoa respirando elas, né, você acaba, isso aí já está comprovado que, por exemplo, as células cancerígenas,
às vezes elas precisam de elementos externos para elas startarem. Então, por exemplo, você respirando esses particulados, a hora que esse particulado encontra essa célula cancerígena, essa célula ela já começa a se manifestar, né? Então, já se tinha alguma ideia que isso poderia acontecer, mas agora realmente está bem comprovado esse assunto, né? Então, está aí a importância, né, da gente, do ar, né? a importância da qualidade do ar. E tem uma série de trabalhos sendo feitos, tem o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, né, que tem trabalhado com todas essas questões do ar. A gente tem uma legislação, né, bem rigorosa em relação a isso, com os aerodispersóides, o CO2, né, que não é um contaminante, mas ele é um gás que, de certa forma, prejudica o ambiente. Prejudica o ambiente porque vai te deixar mais cansado, e ele também é um indicador, às vezes, de que a renovação do ar não está funcionando naquele ambiente, né? E se a renovação do ar não está funcionando naquele ambiente, pode ser que você tenha outros contaminantes em altas concentrações também lá dentro, né? Como formaldeídos, VOCs, ozônio, enfim. E aí você tem alguns outros que também podem trazer algum problema. É impressionante, né? A gravidade de tudo isso, sim, né? O que tem. Sim, então sim. É muito bom trazer esse tema. Não, eu fico imaginando isso no aeroporto, né? Sim, no aeroporto. Porque você tem um trânsito, um fluxo de pessoas enorme, E né? dentro do avião. Dentro tudo, do avião. Né? Até Sim, no próprio, né, então nos aviões, pelo menos agora depois da pandemia, pelo que eu vi ali dentro do avião, tinha uma mensagem, era que né, o Covid, eles estavam, de certa forma, a renovação era 100%, né, do ar externo dentro do avião, né? Então, assim, reduz bastante essa parte, a né? possibilidade. Mas sempre tem, né? Como vamos dizer assim, como você tem né? Você tem se uma pessoa, se eu tiver com alguma doença, eu espirrei aqui, sim, você, né, vai pegar, quando não a pessoa tem jeito. Está suscetível, não tem como. O que é interessante, assim, do Covid é que ele mostrou, de fato, como os edifícios, por melhores e mais bonitos que eles sejam, como todos no mundo inteiro, não tinham tecnologia suficiente, né, para se manter abertos durante a pandemia. Então teve que fechar tudo e houve de fato uma corrida por trazer equipamentos, né, ultravioleta, ozônio, enfim, para você colocar nos dutos, para você ter uma limpeza de ar e você conseguir eliminar esse tipo de carga virológica, né, bacteriana, enfim. Sim. Os facilities sofreram com isso, né? Ah, sofreram. Com certeza. Claro, né? Até pela rapidez. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se você vai conseguir responder. Eu sempre penso no efeito estufa. Sim. E quando eu vejo esses prédios todos com espelhados, eu falo, gente, quando você passa às vezes na rua, na calçada, aquele reflexo né, dos vidros, você sente um calorão. É verdade. Isso não é um determinante também para piorar a situação do efeito estufa? Não sei, eu estou te perguntando porque você é um estudioso. Então, de repente... Sim, eu acho que duas coisas, na verdade. Tem um exemplo que eu acho que é um exemplo que já é bem batido até, né? Tem um prédio lá em Londres, né? Um daqueles edifícios lá maravilhosos, que tem todas as certificações possíveis, enfim. E ele é côncavo, né? O nome dele, o apelido que eles deram para ele é Walk Talk, né? Então, se você for procurar Walk Talk, edifício em Londres, você vai achar ele. Que ele parece, de fato, um telefone celular mais antigo, um Walk Talk. Então, ele é côncavo e ele mira os raios, né? O calor do sol, enfim, como ele tem um vidro reflexivo, ele mira para a rua, né? Pra rua. Então, ali, se você for procurar por esse edifício, nas imagens, você vai ver, por exemplo, o pessoal fritando ovo na rua, os carros lá estacionados, todos retorcidos, porque fica a concentração de calor. Então, você tem esses aspectos, né? E isso, na verdade, você cria um outro efeito que chama efeito ilha de calor, que é, por exemplo, a diferença entre as cidades e as florestas, né? Por exemplo, uma área mais arborizada. Então, né, a área mais arborizada, você, de certa forma, você consegue, de fato, refletir melhor o calor, você não absorve tanto aquele calor. Já essas áreas de cidade, onde você tem tudo pavimentado, e acontece com isso também, você acaba fazendo com que esse calor seja incorporado na cidade, e você faz, né, em determinados momentos, que a cidade ela fica numa mini estufa ali, e você fique super, né, ao invés de você estar, sei lá, uma temperatura de 27 graus,
você está lá com 33 graus, né? Porque tem essas variações. Você pode chegar até 7 graus de diferença, né? De um local, por exemplo, na USP, por exemplo, aqui mais para o centro de São Paulo. Dependendo do bairro, você tem totalmente diferente. Então, você cria isso. Não por efeito estufa do planeta como um todo, porque daí são o CO2 e tal que faz o efeito como um todo, mas você cria, daí, dentro daquele microclima, você faz uma alteração momentânea daquele calor ali naquele ambiente. Então, sim, tem tudo a ver isso daí, com certeza. E isso é uma coisa que, de fato, os arquitetos também, né, tem que estudar para ver como que a gente faz para refletir, porque quando a gente faz também um edifício, né, a gente pensando nessa parte de eficiência energética e tudo mais, às vezes a gente está muito preocupado com o edifício em si, né, e não tanto com o entorno, às vezes, com esses problemas. A gente quer refletir o calor para, né, o edifício não absorver tanto aquele calor e a gente não precisar tanto do ar-condicionado e tudo mais, e a gente melhorar a eficiência energética. Mas você tem esses outros problemas, né, adversos que você tem que também entender, você tem que refletir para cima e não de fato, né, que nem você falou, para a rua, por exemplo. Né? Então você tem direto, né? Você tem com certeza essas condições. Os escritórios de arquitetura, as consultores de engenharia, eles te consultam sempre para prestar uma consultoria, né? Sim. E aí, exatamente, aí para ver todas essas questões, né? Então a gente é chamado justamente para ajudá-los, né, a entender, porque aquilo virou uma disciplina, essa parte de sustentabilidade, saudabilidade dentro dos edifícios, dentro dos escritórios, né, ele virou uma outra disciplina, né? Então, por exemplo, se hoje você tem o projetista, né, hidráulico, ar-condicionado, elétrico, você tem o arquiteto, paisagista, enfim, você tem também a pessoa que é envolvida nessa parte de construção sustentável, que vem também uma série de conceitos e conhecimento para ajudar também esses projetistas que estão muito focados na parte técnica a melhorar essas questões, né, a suavizar essas questões dentro daquela edificação, né. E é engraçado falar isso. Outro dia eu estava fazendo até um estudo, né, pensando assim da cadeia, né, de profissionais dentro da construção, né, e antigamente a gente tinha todos esses players, vamos dizer assim, né, você tem o arquiteto, você tem o cliente, você tem os projetistas. Uma equipe, né? Uma equipe, de repente, né, você tem a de sustentabilidade, e agora para frente, eu acho que o que tem muito, assim, que vai começar a entrar, de fato, você tem os laboratórios que vão fazer os testes da qualidade do ar, qualidade da água, né, ou o profissional que vai fazer a medição de conforto térmico, lumínico, acústico, você tem profissionais de saúde, os ergonomistas, né, para falar dentro do escritório, será que essa cadeira, será que esse assento que né, a gente está colocando, essa estação de trabalho, está ergonômica para a pessoa, né, você tem profissionais de saúde, profissionais de, por exemplo, psicólogos, né, então que é um outro universo que ele começa a entrar em conjunto, mostrando para eles trazerem o conhecimento deles também, para a gente construir cada vez mais edificações, né, que impactem o menos possível nas questões ambientais e ajudem também as pessoas a não terem nenhum problema, né? Porque também tem essa questão, por exemplo, a gente trabalha muito no escritório, vai lá, faz tudo direitinho, tal, trabalha com a qualidade do ar, né, o assento ergonômico, iluminação, não. Mas quem disse que a pessoa, quando vai para casa dela, ela tem essas mesmas condições? Então, eu acho que assim, a certificação, né, e tem gente que às vezes fala, certificação e tal, mas a certificação ela é uma coisa que ela vem puxando, né, ela puxa para cima, né, falando, olha, a gente tem a legislação, que são a base de tudo, então a certificação, a ideia dela é justamente puxar tudo, porque ela puxando... Elevar a régua, né? Elevar a régua, as outras coisas vão subindo junto. Então, por exemplo, e aí se a gente começa a trabalhar isso nos escritórios, depois a gente vai estar nos residenciais, vai estar em outras edificações, shopping centers, então de repente a gente vai estar em ambientes onde todos os ambientes eles vão estar adequados às necessidades humanas, né? Então a gente vai, de certa forma, a gente vai com certeza ter uma vida melhor, né? De fato, que é o que a gente quer, né? Financeiramente é viável, porque muitas vezes esses projetos, quando a gente eleva muito a régua, as pessoas têm a sensação, e eu acho que é bom a gente falar isso, sim, né? Sim. A sensação de que eu vou gastar muito. Sabe, que isso vai sair muito caro, então eu não vou nem começar a fazer. Sim. Então conta um pouco desse outro lado, para a gente entender se é ou não é e quais são os ganhos fazendo.
Eu acho assim, não é óbvio, depende do que você quer colocar ali dentro. Eu acho que se você quiser colocar muita tecnologia, com certeza essa tecnologia ela vai impactar financeiramente. Mas você também consegue, por exemplo, aplicar de outras formas essas estratégias e obter, né, atender os objetivos delas, por exemplo, com estratégias simples, onde você não precisa de uma alta tecnologia para fazer. Isso do custo, às vezes eu acabo falando muito, depende com o que você compara, né? Por exemplo, vamos falar de projeto. Se você tem um projeto, que você já tem um projeto que está saindo, que é ruim, é óbvio, se você for trabalhar com essas questões, né, de sustentabilidade, saudabilidade, ele vai, a hora que a gente for bater e falar, olha, tem que fazer isso, isso, aquilo, ela vai impactar um pouco no custo. Mas se você já tem um pensamento, não, vamos fazer a coisa certa, o projeto já está saindo legal de uma certa forma, esse custo, esse impacto vai ser muito pouco. E lá na frente, né, você tem todo esse payback. E que a parte vamos dizer assim, da saúde, qualidade de vida dentro das edificações dos escritórios, ele é mais intangível, né? Porque, por exemplo, não é que nem eficiência energética e eficiência hídrica, que você vê isso daí no consumo, na sua conta de energia e de água, todo mês você vê que houve uma redução, né? Esse outro não, ele trabalha com coisas, por exemplo, como absenteísmo, presenteísmo, o próprio turnover, engajamento, ele vai trabalhar até com sinistralidade, por exemplo, de plano de saúde. Então, ele acaba trabalhando, né, com outros aspectos que são importantes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, que eles gostam de medir tudo, então a gente tem bastante métricas de lá. Então, a parte psicológica, né, a pessoa faltar por motivos, teve um burnout ou teve algum outro problema de saúde mental, é muito alto, tá? Tá em primeiro colocado. E em segundo colocado é a parte de ergonomia, a pessoa com dor nas costas, uma tendinite, né, uma bursite, enfim, ela está com algum outro problema, ela também acaba faltando, por exemplo, no trabalho por essas questões. Então, quanto que as empresas também, de certa forma, perdem por causa disso? E quanto que as empresas perdem pelos funcionários estarem trabalhando, mas eles não conseguirem desempenhar uma função, né, vamos dizer assim, ótima, né, adequada para a função dele. Por quê? Porque está o ruído alto, a temperatura alta, passar um produto de limpeza. Eu já vi, por exemplo, já fui em escritório, uma vez eu fui conversar com uma pessoa, e aí passaram um produto de limpeza na sala dela, e ela falou, Eduardo, você se incomoda da gente conversar ali no café, né, a nossa reunião fazer ali no café, porque quando coloca um produto de limpeza dentro da minha sala, eu só consigo entrar 40 minutos depois. Nossa, então, por exemplo, se ela é um problema para ela, porque ela não vai, se ela entrar lá, ela vai começar a lacrimejar, né, coçar o nariz, enfim, ela vai começar a ter problemas também, sentir problemas respiratórios que ela não vai conseguir de fato desempenhar. Então, quanto que a empresa de fato, ela também perde, né, com as pessoas que não estão se sentindo bem. E é importante a gente dizer também, né, quando eu falo de absenteísmo e presenteísmo, que eu faço um recorte aqui por motivos de saúde, né? Porque absenteísmo é falta no trabalho, né? É faltar no trabalho. Posso ter faltado por N motivos, né? Então eu faltei ali por algum motivo de saúde, de repente que eu, né, uma condição que eu peguei até dentro do próprio escritório. Presenteísmo é a mesma coisa. Presenteísmo é quando você, por exemplo, você está no local, mas você não está, a sua mente pode estar longe. Você está presente fisicamente, mas a mente está longe. Você pode estar desengajado, você pode estar sonhando com alguma coisa, enfim, pensando em alguma coisa, mas você também tem essas condições, né, que eu falei de conforto, alguma outra condição ali que de certa forma impactou em você, que você está presente, mas você não consegue ali, naquele momento, trabalhar da forma como você trabalharia. E quer ver uma coisa interessante? Uma vez, quando eu fiz um curso uma vez, veio uma pessoa fazer um teste com a gente estava aprendendo sobre qualidade do ar nesse curso, né? Ele estava dando uma boa explicação, ele fez um teste com a gente. Ele deu uma folha de papel, nessa folha de papel a gente tinha várias linhas, então tinha triângulozinho, quadradinho, bolinha e etc, né? Então ele falou, olha, é o seguinte, ele mediu lá, ele deu aula o dia inteiro, era um sábado, deu aula o dia inteiro, aí ele chegou lá quando estava a sala lá em, sei lá, em 1.500 ppm, né, uma sala fechada, a legislação pede no máximo 1.000, né? Mas estava em 1.500, porque quanto mais CO2, menos oxigênio e menos você consegue ficar, exatamente, vai diminuindo. E ele falou, ó, então eu vou contar 20 segundos no relógio, vocês passam para a linha de baixo. Eu quero que vocês só circulem os triângulozinhos virados para baixo,
né? A gente falava, tudo bem, moleza, né? Tudo bem, as figurinhas eram pequenas, né? Os desenhos eram pequenininhos. Foi lá, fez. Tananana. Aí depois, na hora de ver o resultado, né? Nem todas as linhas você chegou até o final, você deixou alguns triângulozinhos para baixo, você errou, ao invés de colocar o triângulozinho aqui, você clicou no quadradinho, enfim. Aí ele falou, agora vamos fazer esse mesmo teste lá embaixo, no térreo. A gente desceu, fizemos lá no térreo. Você acerta todos os triângulozinhos e você preenche todas as linhas. E aí eu te pergunto, e aquele e-mail errado que você enviou na quinta-feira, às 4:30 da tarde, sabe? Sabe que essa claro. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Agora dá pelo Google dá, né? Você tem 30 segundos ali para desfazer. Mas você mesmo? 30 segundos? Tá bom. Mas enfim, você mandou o e-mail errado, era para você ter falado com tal... Sabe, você esqueceu alguma coisa, você sentiu aquela dor de cabeça. Então tudo isso, de certa forma, vai influenciar. Que nem eu estava falando, o CO2, ele não é um contaminante, mas a alta concentração dele deixa a gente pesado com dor de cabeça. Você consegue trabalhar se sentindo mal? Isso impacta, isso é o presenteísmo. Você está lá, mas você não está desempenhando 100% do que você poderia fazer. Ativar a presença no presente, né? Exatamente. Você realmente estar no aqui e agora. Exatamente. Então, tudo isso impacta. E o plano de saúde também, né? Porque, assim, empresas que têm mais de 30 vidas, né? Se é menos de 30 vidas, você está dentro do pool, né? Que eles chamam, não tem muito o que você fazer. Agora, se você tem mais de 30 vidas, e aí isso que é uma coisa que é importante, como é intangível que os escritórios precisam fazer, e que eu vejo muita pouca gente fazendo, se não nenhuma empresa realmente fazendo isso aqui no Brasil, que é mensurar tudo isso e mostrar que o seu grupo, né, a população, você está diminuindo os grupos de risco, a população está mais ativa, está se alimentando melhor, enfim, a sinistralidade está caindo do plano de saúde. Por quê? Porque quando você for sentar na mesa de novo para negociar com o plano de saúde, você conseguir, de certa forma, falar para eles, né? Você tem argumentos, de certa forma, pelo menos para tentar negociação. Falar, olha, né, será que esse ajuste de 15%, será que não dá para fazer um ajuste de 5%? Só ali você já ganhou bastante ali daquele dinheiro que você investiu ali inicialmente para você ter um ambiente saudável, né? Não, e nas grandes corporações, né? Porque você pega empresas que é 2, 3, 4, 5 mil pessoas, né? Isso dá uma diferença enorme no plano de saúde, né? Sim, é enorme. E essas empresas têm, né, assim, os ROIs dela, né? Quando elas mostram, para cada dólar investido, é que depende muito daí de empresa para empresa, mas para cada dólar investido retornam 2, 6, porque isso também depende de como que é a cultura também da empresa antes da implementação de todas essas práticas, porque se a empresa já tem, né, tudo isso embutido, obviamente, ela às vezes não vai ver esse retorno tão alto, mas para empresas que têm uma qualidade inferior, elas vão ver um ROI maior. E se eu puder falar, tem até uma outra pesquisa que é bem interessante, que eu achei que é da Gallup, né, inclusive, que né, faz essas pesquisas. Eles fizeram uma lá nos Estados Unidos, eu acho que eles pegaram 2.000 empresas e eles fizeram um teste de qualidade de vida, né, para essas empresas, né? Então eles testaram todas essas empresas, deram esses questionários para os funcionários, eles responderam e eles deram notas para as empresas de 0 a 100. Então de 0 a 30 eram empresas que eles consideravam que estavam com nível bem baixo, onde as pessoas, de certa forma, elas estavam sofrendo para trabalhar lá. De 30% a 70% eram onde as empresas, onde de certa forma você estava num ponto, no meio termo ali. De equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, e 70% a 100% você tinha realmente aquelas empresas onde, enfim, você estava ótimo. As empresas e aí eles pegaram todas as vamos dizer assim, as contas, né, de saúde que a empresa tinha com RH e tudo mais, quem faltou, quem não faltou, enfim. Eles pegaram, colocaram lá $200 por pessoa, que vale a hora da pessoa. Eles fizeram uma conta lá, o dia da pessoa, agora não lembro. E aí eles marcaram lá. As empresas que fizeram a nota de 0 a 10, elas gastaram em média por funcionário $28.800 por pessoa por ano. Né? Então, por pessoa por ano, por essas questões médicas, né? Ia médico, faltou no trabalho, etc. Sim. As empresas que tinham nota de 90 a 100 gastaram $400 por pessoa por ano. Então, assim, só nessa diferença você já vê, né, o impacto que tem isso, de certa forma, para você trazer. Toda a prevenção e tudo, né? E fora o engajamento, né?
sem dúvida. Recado final agora, Eduardo, o tempo faz assim aqui, passa muito rápido, né? Passa o seu recado, porque eu acho que com certeza a Straub Junqueira vai, né, quer passar a última mensagem para as pessoas que estão assistindo. Eu acho assim, como última mensagem, eu acho que essas questões, né, a gente... tanto a parte de sustentabilidade, saudabilidade para os escritórios, para as edificações, elas são super importantes, o ESG, então acho que é um caminho sem volta, né? A humanidade ela vai seguindo cada vez buscando um ponto melhor, né? Justamente para atender a todos. Então essas questões, eu acho que para nós, né, dentro da construção civil, elas são super sérias, importantes, para serem todas analisadas de fato e serem colocadas ali dentro do trabalho, e não tem diferenciação, seja residencial, hospital, baixo, médio, alto padrão, todos eles têm condições sim de trabalhar com todas essas estratégias, e fazendo isso, de certa forma, que a gente vai conseguir trazer um mundo melhor, né? Tanto da parte ambiental quanto da parte social, né? Que lindo, Eduardo, obrigada. Você traz um propósito de vida pessoal e profissional. Isso é lindo, né? É mágico. Eu falo que quando as pessoas cuidam, né, de si, das empresas e de pessoas, a gente vai realmente tornar o mundo melhor. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Foi uma aula, né? Foi uma aula, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Edu, obrigado pela participação. Carmen, obrigado. Gente, obrigado. E estamos encerrando aqui agora o programa do Office Connection com o Eduardo Junqueira. Aliás, o Eduardo Straub, da Straub Junqueira. Obrigado a todos e até o próximo programa.